gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá bom. Mais um resenha esportiva aqui pela TV Santa Maria, para a gente falar de muito futebol, para a gente falar do nosso futebol aqui de Santa Maria e também do futebol da dupla Grenal, porque afinal de contas estamos no finalzinho do ano e a gente sabe do quanto foi atípico esse ano de 2020 para o futebol. Desde o início da pandemia, lá no final de março, início de abril, a gente vem tentando fazer o máximo possível para deixar sempre vocês muito bem informados e trazer o máximo de informações e de novidades possíveis. Mas a gente sabe que esse ano ele foi bem diferente, desde a paralisação do Campeonato Gaúcho, um gauchão totalmente diferente, onde a gente não pôde mais ver públicos nos estádios, né? O público nos estádios, os torcedores que são tão importantes para um time de futebol. E a gente viu que tudo isso tem sim uma grande diferença quando a gente vai falar de uma equipe dentro de campo. Um Campeonato Gaúcho, como a gente falou, bem diferente, né? Onde não teve rebaixado para a divisão de acesso. Uma divisão de acesso que teve apenas 3 rodadas e depois foi cancelado, como a gente trouxe tudo isso para vocês aqui. Uma terceirona gaúcha que nem se cogitou a acontecer e assim posteriormente, né? Até a gente chegar numa Copa Ibsen Pinheiro com a participação do Internacional de Santa Maria, onde a gente vai trazer para vocês tudo o que aconteceu no jogo contra o Santa Cruz, que aconteceu hoje à tarde aqui nesta terça-feira no estádio Presidente Vargas. No próximo bloco a gente vai contar tudo para vocês, vai repercutir tudo que aconteceu nessa partida e também, obviamente, como foi a caminhada do Inter de Santa Maria até então nesta copinha. E claro que a gente não poderia deixar de falar nesse tempo todo, nesse período todo também sobre a nossa dupla Grenal, né? Porque a gente viu diferentes momentos tanto do Inter como no Grêmio e a gente chega no final do ano onde o Grêmio vem subindo dentro de uma tabela do Campeonato Brasileiro, aí ainda tem uma grande chance de classificar para a semifinal da Libertadores, que é disso que a gente vai falar agora no nosso programa Resenha Esportiva. O Internacional foi desclassificado, né? Acabou caindo nos pênaltis para o Boca, mas o Grêmio segue vivo e segue muito vivo dentro da Libertadores. Dia 16 agora tem jogo do Grêmio e vamos conferir aí o adversário. O primeiro jogo do Internacional, do Grêmio contra o Santos, né? Onde o Grêmio acabou vencendo por 1-0 e agora o Grêmio enfrenta lá na Vila Belmiro o mesmo Santos e aí sim vale a classificação para a semifinal da Libertadores. O Grêmio que vem, o Renato Gaúcho vem buscando, né? A gente viu a gurizada, como eles mesmos falam, né? É os guri do time do Grêmio, com o PP, com o Jean-Pierre, que vem fazendo a diferença dentro principalmente do meio-campo do Grêmio. E o Grêmio que não foi tão bem contra o Santos, teve um desempenho muito abaixo, o tricolor, e agora o Grêmio que vai tentar buscar justamente uma vitória em cima do Santos na casa do adversário. O Grêmio que vai enfrentar quem vencer de Racing e Boca, o jogo atrasado do Boca, né? Desde a morte do Maradona, que era para ser aquele jogo do Boca contra o Inter em Porto Alegre, foi adiado devido à morte do Maradona, e aí sim o Grêmio vai saber quem é o adversário um pouquinho depois, obviamente, se o Grêmio passar pelo Santos. Ainda a gente teve no primeiro jogo, né? O jogo de ida das quartas de final dentro da Libertadores, o River e o Nacional do Uruguai, o River que acabou ganhando, como vocês podem conferir, por 2-0, agora tem o jogo de volta também, e dentro disso o Palmeiras que acabou empatando contra o Libertad fora de casa, o Palmeiras que vai decidir em casa. Então a gente pode ter numa semifinal 2 brasileiros, 2 equipes aqui do Brasil com o Grêmio e o Palmeiras. Vai depender logicamente como serão essas equipes dentro do jogo de volta das quartas de final da Libertadores para tentar uma vaga aí para a grande semifinal. Vamos ver se o Grêmio melhora essa postura, né? O Santos, inclusive, que jogou o Brasileirão com os reservas justamente para poupar
os atletas para esta partida contra o Grêmio, porque o Santos também quer essa classificação. Vamos ver como vai seguir aí o tricolor gaúcho nessa continuidade dentro da Copa Libertadores, né? O Grêmio que ainda tá vivo, diferente do Internacional, que acabou sendo desclassificado contra o Boca nas oitavas de final da Liberta. E como eu disse para vocês, no próximo bloco, no segundo bloco, a gente vai falar de Inter de Santa Maria que jogou hoje. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês, porque não tem como não deixar de falar desta partida, que foi o jogo de ida do Internacional de Santa Maria na semifinal da Copa Ibsen Pinheiro, lá no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, onde o Internacional acabou vencendo o primeiro jogo por 1-0 contra a equipe do Galo lá de Santa Cruz. Gente, um jogo bem difícil, um jogo complicado, onde o Internacional acabou vencendo no último minuto. Sabe quando a gente vê aqueles gols de futsal, onde a gente sempre fala que o futsal se define tudo de última hora, o último minuto pode fazer a diferença? Então, com o Internacional de Santa Maria foi a mesma coisa. O Inter estava num jogo muito truncado com o Santa Cruz lá, o técnico Sananduva modificou bastante a equipe, e eu quero passar para vocês agora o gol do Inter de Santa Maria, que aconteceu nos acréscimos, 50 minutos, era o último minutinho de partida, era o último lance da partida, e o Internacional conseguiu fazer um gol. Vamos conferir o gol do Rafael Klein, o zagueiro do Internacional. Ele que fez o gol, que deu a vitória ao Alvirrubro no primeiro jogo da semifinal da Copa Ibsen Pinheiro. O gol do Maurício, onde o Rafael acabou dominando, né, o cruzamento do Maurício, e o Rafael Klein acabou dominando e fazendo o gol do Internacional de Santa Maria, que deu um alívio, e o que trouxe para hoje aqui, onde o empate faria a diferença para o Internacional de Santa Maria. Mas, obviamente, que a gente vai falar sobre tudo isso no segundo bloco para vocês, tudo o que aconteceu no jogo de hoje à tarde, aqui no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Mas, obviamente, que a gente tem que lembrar do que foi toda essa campanha do Internacional até agora e de, principalmente, o esforço que as equipes, principalmente do interior, vêm fazendo para manter, né, o futebol. E aí fica um questionamento e o grande ponto de interrogação de tudo isso é saber como será isso no ano que vem. Porque a gente está praticamente nos 15 últimos dias do ano, né, de dezembro, e a gente não tem nada relacionado ao futebol do interior aqui no estado. A gente sabe que o Campeonato Gaúcho vai acontecer, a gente sabe que ali por fevereiro, janeiro já vai começar a competição, mas a gente não tem nada sobre uma divisão de acesso, sobre uma terceirona gaúcha, e muito menos categorias de base. Então ainda se tem um ponto de interrogação sobre isso, vai depender obviamente da questão da vacina da Covid-19, como isso vai acontecer, como vai se proceder, como é que vai estar a região, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, nesse protocolo de distanciamento, né, ou dentro dessa coisa toda dos protocolos das bandeiras que foi colocado, pela primeira vez o Rio Grande do Sul teve 2 regiões com bandeira preta, então tudo isso complica a gente querer falar de futebol e a gente querer falar do esporte em si, mas a gente torce que tudo dê certo e que o ano que vem seja um pouquinho diferente. Tá certo, gente? A gente faz um intervalo agora. Lembrando que se você perdeu qualquer coisa do nosso programa Resenha Esportiva, a gente vai estar no Facebook, no Instagram e também no YouTube da TV Santa Maria para que você não perca nada. Mas fique comigo, porque no próximo bloco a gente vai repercutir tudo o que aconteceu no jogo entre Inter de Santa Maria e Santa Cruz e Santa Maria, o último jogo da semifinal da Copa Ibsen Pinheiro. Resenha Esportiva já volta. Hold on. Hold on. You are not alone.
E agora o programa Resenha Esportiva fala direto aqui do estádio Presidente Vargas, porque nesta terça-feira o Internacional de Santa Maria disputou o segundo jogo da final da Copa Ibsen Pinheiro. E olha, minha gente, demorou para eu vir aqui falar com vocês porque a emoção estava a mil, mas dessa vez não pelo lado bom. O Internacional de Santa Maria acabou perdendo em tempo normal por 1-0 contra a equipe do Santa Cruz. Como o Inter tinha vencido lá em Santa Cruz do Sul no sábado, foi para os pênaltis e o Internacional acabou sendo desclassificado nas penalidades aqui no estádio Presidente Vargas. Não era exatamente o que a gente gostaria de falar, mas afinal de contas, derrota também faz parte. E está conosco do Internacional de Santa Maria, César Sacol. O Sacol, que foi o meu convidado de estreia no meu programa Resenha Esportiva na TV Santa Maria. E agora a gente vai falar também, né, Sacol, infelizmente, da desclassificação do Internacional, mas eu acho que o que fica, e a gente estava conversando isso também, é de todo o trabalho que a direção do Inter fez para conseguir colocar o time em campo, para conseguir montar uma boa equipe nesse ano tão atípico do futebol, nessa Copa. Pois é, Angélica, infelizmente, né, alguém tem que sair vencedor, né, e a gente não teve a competência agora de finalizar essa semifinal. Mas fica o trabalho, né? O trabalho do ano, que é um ano bem difícil, um ano com pandemia, que a gente achava até que poderia reverter a situação com essa competição, né? Podendo ter um salto ano que vem. Mas o que fica é o trabalho que a direção fez. Acho que foi interessante também o trabalho do time em si, mas tem que ter um vencedor, e aí, infelizmente, não fomos nós. Pois é, Sacol, e analisando tudo isso, né, vamos falar um pouquinho também da partida. O Internacional de Santa Maria, lá em Santa Cruz, fez o gol no último minutinho, né? Aqui o Internacional acabou tomando o gol numa mudança do próprio técnico William Campos, botou 2 centroavantes, o Internacional tentou segurar, mas o Santa Cruz acabou fazendo o gol com o Nena. E nos pênaltis, né, o Internacional teve algumas cobranças que o goleiro Lúcio defendeu, alguma cobrança fora, e também, né, o gol do Internacional dentro da cobrança, mas que não foi o suficiente. O que dá para falar também, Sacol, analisando vocês que estavam lá em cima também nas cabines acompanhando esse jogo? O jogo em si, Angélica, a gente já no jogo contra o Santa Cruz, lá em Santa Cruz, já teve uma dificuldade, né? A gente viu que a equipe de Santa Cruz é uma equipe de um bom nível, né? Embora eles estejam na segunda divisão, né? Montaram a equipe para essa competição para tentar chegar também. No nosso nível, até no fim eles jogaram melhor lá. Hoje também tiveram a felicidade de jogar bem aqui, eu acho que até um pouco melhor do que nós de novo, né? E a competição, no caso, a questão de definição com os pênaltis, tu fica questão de competência, de nervosismo, da própria, por nós ter tomado um gol no final, também cai um pouco a autoestima do pessoal, enfim, mas não é desculpa para perder os pênaltis, né? Tinha que ter um vencedor, o Santa Cruz foi mais feliz que nós. Em algum momento, Sacol, de sábado para cá, por essa pequena vantagem que o Internacional trouxe para o estádio Presidente Vargas, o Internacional entrou de alguma forma de salto alto, entrou mais de boas, como a gente fala, ou bem pelo contrário? Não, de jeito nenhum. A gente manteve a situação, acho que por ter a vantagem, né? Até conversando com a comissão técnica, nós não íamos só nos defender. Acabou acontecendo isso, mas a intenção, pelo menos que foi passada, foi que a gente tentaria ir para cima também para definir, né? Mas a outra equipe teve os seus méritos, né, Angélica? Então a gente tem que parabenizar o Santa Cruz e partir para a próxima, esperar que o ano que vem nós possa alcançar algum objetivo, né? Já que este ano, nesse último torneio do ano, aí a gente poderia sonhar com alguma coisa e infelizmente não deu. Pois é, Sacol. E agora? O que projetar do Internacional de Santa Maria? Porque se a gente for falar de 2021, ainda tem várias indefinições. Porque a gente que acompanha, por exemplo, a divisão de acesso, sempre nessa época do ano, dezembro, se tinha um congresso técnico, alguma coisa, alguma data, e não se tem absolutamente nada nessa Copa. Pois é, a gente está aguardando aí a definição da própria federação, porque acredito que estão aguardando questão de vacinas, enfim, né? Até porque tem a questão das competições que estão em andamento, até a própria primeira divisão vai atrasar um pouco. E a nossa divisão, a gente está nessa expectativa aí que seja abril ou maio, não sei. Tudo vai depender de algumas situações aí
da vacina, enfim, para que a gente possa ter uma noção como vai ser o ano que vem. E o ano que vem a gente espera ter um pouquinho mais de saúde em relação a receitas, né? Com Porque certeza. esse ano foi assim, foi difícil, foi bem complicado. A gente aí está, agora mesmo a gente vai ter que resolver a situação dos jogadores já a partir de amanhã, já podendo ficar mais uma semana, mas infelizmente, né? Mas a gente aguarda a federação, né, os próximos capítulos aí para ver qual o caminho tomar, né? Porque dentro dessa variável, essa mudança drástica aí em relação às datas das competições, a gente tá um pouco perdido. Mas também tem que pensar no clube, a situação a gente não pode ter muito tempo para começar, porque Sim. dificulta a parte financeira do clube, né? De poder contratar, fazer a manutenção, enfim. Mas é coisa do futebol, né? Agora é bola para frente e vamos virar o ano. Nesse contexto todo, Sacol, do que foi esse ano de 2020, do Internacional sendo um dos poucos clubes que queria uma divisão de acesso, como a gente conversou lá no início do resenha, de um clube que tentou de todas as formas buscar recursos, buscar forças para colocar o time em campo, de um Internacional de Santa Maria que cuidou da estrutura do estádio Presidente Vargas, melhorou o alojamento, tem cabine agora tem sala de imprensa, melhorou as cabines, melhorou a questão do próprio vestiário, teve outras estruturas como a quadra de areia, enfim. Essa direção do Internacional, mesmo Sacol, sem essa vitória hoje, é o sentimento de dever cumprido de tudo que vocês trabalharam, apesar de todas as dificuldades desse ano? Sem dúvida, dever cumprido. Assim, ó, até mais do que a gente, né, pôde fazer, porque a gente, além de tudo que tu colocou aí em relação a melhorias no estádio, a dar uma condição para os atletas, para a comissão técnica, né, a direção fez todo o esforço, né, deu. Não que tenha assim, ó, não, eu vou te dar, eu quero uma coisa de troca. A gente esperava ter um sucesso, né? Como outros, os adversários também estão pensando a mesma coisa. Com certeza. Então a gente sai com, né, fecha o ano com o pensamento da missão cumprida, né? E que o ano que vem a gente espera, né, poder repetir algumas coisas e estar mais saudável para poder alcançar os objetivos. O que deu para tirar dessa competição, Sacol? Desse Internacional, dessas dificuldades, de tudo que foi esse ano? De aprendizado, né? Aprendizado, né, Angélica? A gente sabe que toda competição a gente tem feito alguma experiência com atletas aí, né? Estamos trabalhando para tentar carregar tudo parelho em relação à estrutura do clube, com base, com o patrimônio e a equipe principal. E a competição ela veio para mais uma tentativa do clube tentar se impulsionar para buscar outros voos mais altos, né? Então a gente sabe que perdeu essa oportunidade, mas vão vir outras, né? E a ideia é que a gente não baixe a cabeça, né? Que persista nessa vontade de querer que o Inter de Santa Maria dê voos maiores, que volte a competições nacionais. E não dá para baixar a cabeça. O negócio é bola para frente, que futebol vai ter sempre. E agora continua o trabalho nessa qual, claro, com as indefinições do ano que vem, mas o Internacional trabalhando da melhor maneira possível mais uma vez para uma divisão de acesso e aí sim buscar uma vaga para uma Série A no ano que vem. Exato, a gente vai voltar do zero, né? Recomeça de novo? Do zero para a competição, mas pensando que o ano que vem a gente vai estar melhor que esse ano, né? Que esse ano de 2021 seja um ano de possíveis conquistas do clube, né? Já que a gente teve outras conquistas internas que o torcedor pode ver aí em relação à estrutura, né? E a gente sabe que tem condição de montar uma equipe boa para a competição e não podemos baixar a cabeça. Sacol, quero te agradecer, obrigada por conversar com a gente, né? A gente sente não estar falando de uma vitória, de um Internacional na final da Copinha, mas eu acho que, como a gente frisou, vale o trabalho, vale tudo que foi feito, o esforço, o Internacional, essa direção do Inter, as pessoas que são envolvidas com o Internacional. Eu, desde que estou aqui em Santa Maria, comecei a trabalhar com isso há 6 anos, eu acho que nunca teve tão profissional assim um clube, a busca por algo a mais, por um diferencial, para realmente melhorar e se tornar um clube, como a gente diz, de Série A.
Então, parabéns, Sacol. Acho que a direção do Internacional, a equipe, por que não, né? Toda a comissão, todo mundo que trabalhou tá de parabéns por conseguir proporcionar ao torcedor, mesmo que não ao estádio, proporcionar o futebol no segundo semestre, que estava tão difícil, quase inexistente, e o Internacional foi lá. Então, parabéns, Sacol. Obrigado e parabéns para ti também, né? Por todo esse tempo aqui nos dando esse apoio, crescendo juntos. Eu acho que tu também, a tua parte de crescimento profissional, nós também, nós crescemos junto aqui, Angélica e Inter. É, né? Subimos junto, então né, Sacol? A gente né, espera manter essa união aqui dentro, aqui com as pessoas que estão nos ajudando. E as pessoas que nos apoiaram, agradecer aí, não posso citar, mas todos que nos apoiaram, empresas e conselheiros, né? E espero que tenham mais apoiadores o ano que vem. Pessoas que querem nos apoiar, que voltem a nos apoiar. Verdade. Vida longa ao Inter de Santa Maria, vida longa ao futebol de Santa Maria. Ano que vem a gente não sabe como, mas tem mais. De alguma certa forma vai ter mais. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. O programa Resenha Esportiva vai ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais. E lembrando, se você perdeu, se você quer ver, rever, a gente vai estar não só aqui no canal 19 da TV Santa Maria, mas também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tchau!